porque soltar é mais difícil do que conquistar. Tem uma coisa estranha que acontece quando alguém começa a trabalhar de forma honesta com o que carrega dentro de si. Não é que a vida melhora porque você adicionou algo. É que ela melhora porque você parou de sustentar o peso de algo que estava carregando sem perceber. Parece simples, não é? Porque carregar é o que a maioria das pessoas aprendeu a fazer. E o que foi aprendido como estratégia de sobrevivência raramente se dissolve só porque você decidiu conscientemente que não precisa mais dele. Quero falar hoje sobre algo que a psicologia chama de regulação emocional, que o budismo chama de não apego, que os estoicos chamavam de distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está, e que na linguagem mais cotidiana poderia ser chamado simplesmente de como deixar passar o que já passou. Não como filosofia, como prática concreta. Mas antes, preciso dizer algo que raramente é dito nesse campo com clareza suficiente. Soltar não é o oposto de sentir. É sentir completamente, sem resistir ao que está sendo sentido e sem se identificar com isso como se fosse a totalidade do que você é. Essa distinção é tudo. A maioria das pessoas faz uma das duas coisas com emoções difíceis. Ou as suprime, empurrando para baixo do limiar da consciência, onde continuam operando sem ser vistas, ou se funde com elas, tornando-se completamente idêntica ao conteúdo emocional, a ponto de não conseguir distinguir quem sente de o que está sendo sentido. Ambas produzem o mesmo resultado. O padrão continua ativo, só muda a forma como se manifesta. A supressão funciona assim. Você sente raiva, mas decide que não é momento, que vai resolver depois, que não adianta. A raiva some da percepção consciente, mas não vai a lugar nenhum. Ela fica armazenada no sistema nervoso como tensão muscular, como irritabilidade crônica de baixo grau, como reação desproporcional a situações futuras que ativam o mesmo gatilho. Reaparece em sonhos, vaza em tons de voz, cria distância em relações sem que você consiga identificar por quê. A fusão funciona assim. Algo ativa uma emoção intensa e em segundos você é completamente essa emoção. Não há observador. Não há perspectiva. Há apenas o estado e o comportamento que emerge automaticamente a partir dele. Você diz coisas que não diria. Toma decisões que depois não reconhece. E quando a emoção passa, a pergunta que fica é: quem estava dirigindo? O que estou propondo não é nenhum dos dois. É algo que exige uma capacidade que precisa ser deliberadamente desenvolvida. A capacidade de estar presente com uma emoção sem ser consumido por ela. Vou explicar o que isso significa fisiologicamente, porque a abstração filosófica, por mais precisa que seja, tende a flutuar sem âncora concreta. Quando o sistema nervoso detecta uma ameaça, real ou percebida, ativa a resposta de estresse, liberação de cortisol e adrenalina, aceleração cardíaca, tensão muscular, estreitamento da atenção. Esse sistema foi desenvolvido para situações de perigo físico imediato e é extraordinariamente eficiente para isso. O problema é que o sistema nervoso não distingue com precisão entre ameaça física e ameaça emocional ou social. Uma discussão com alguém importante, um e-mail com tom hostil, uma memória de humilhação passada, uma antecipação de rejeição, tudo isso pode ativar a mesma cascata fisiológica que seria ativada por um predador. E quando isso acontece repetidamente,
especialmente quando as respostas emocionais não são processadas, mas apenas suprimidas, o sistema nervoso aprende a manter um estado crônico de alerta, que consome energia, comprime a percepção e produz exatamente o tipo de comportamento reativo que depois lamentamos. David Hawkins, psiquiatra americano que dedicou décadas a estudar a relação entre estados emocionais e experiência de vida, documentou isso com uma clareza que considero valiosa, mesmo para quem não adota todo o seu framework teórico. O que não é processado conscientemente continua operando inconscientemente. E o que opera inconscientemente tende a produzir os mesmos padrões repetidamente, independentemente de quanto a pessoa conscientemente deseje algo diferente. Jung dizia o mesmo em linguagem diferente. O que não tornamos consciente aparece em nossas vidas como destino, não como punição cósmica, como mecânica psicológica básica. O padrão que não foi visto não pode ser trabalhado. O que não pode ser trabalhado continua dirigindo de forma invisível. A boa notícia, e ela é real, é que o processo de tornar consciente o que estava inconsciente, de observar honestamente o que estava sendo suprimido, frequentemente produz mudança sem que nenhuma outra intervenção seja necessária. A luz que ilumina um padrão já é em si transformadora. Mas como isso funciona na prática? A primeira coisa que precisa acontecer é uma pausa. Não pausa no sentido de evitação, pausa no sentido de interrupção do automatismo. Quando você percebe que uma resposta emocional está se ativando, antes que o comportamento automático siga, há uma janela, frequentemente muito pequena, mas presente. Essa janela é o que Viktor Frankl descreveu como o espaço entre estímulo e resposta, o território onde a liberdade genuína existe. Não como afirmação motivacional, como observação de algo que é possível desenvolver deliberadamente. Nessa pausa, o que você faz é respirar, não como técnica mágica, como forma de ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o oposto fisiológico do estado de alerta. Uma respiração longa, especialmente com expiração prolongada, estimula o nervo vago e interrompe, pelo menos parcialmente, a cascata de estresse em curso. Isso cria as condições mínimas para o que vem a seguir: a observação. A observação que estou descrevendo não é análise, não é narrativa. É simplesmente notar o que está presente, no corpo e no campo emocional, sem imediatamente criar uma história sobre o que isso significa. Aqui está uma das distinções mais importantes de toda essa prática: a diferença entre a emoção e a história sobre a emoção. A emoção em si é um fenômeno fisiológico, é sensação no corpo, é um estado do sistema nervoso. Ela tem uma duração natural quando não é nem suprimida nem alimentada. Pesquisas de neurobiologia sugerem que a duração natural de um ciclo emocional completo, quando não é interrompido, é de aproximadamente 90 segundos. A história sobre a emoção pode durar anos. Quando você sente raiva, a raiva em si é um estado físico com duração limitada. Mas se você começa a construir a narrativa de por que você tem razão de estar com raiva, como a outra pessoa sempre faz isso, como isso prova o que você já sabia, como isso vai continuar acontecendo, você está alimentando o estado emocionalmente através da narrativa, e ele pode durar indefinidamente. A prática de observar sem narrativa é, portanto, a prática de deixar a emoção completar seu ciclo natural, em vez de perpetuá-la através da história.
Isso não significa que a situação que gerou a emoção não merece atenção ou resposta. Significa que a resposta que emerge depois que a emoção completou seu ciclo tende a ser qualitativamente diferente da que emerge enquanto o sistema está no ápice da ativação. O segundo elemento da observação é a desidentificação. Quando alguém diz, estou tão com raiva, está usando uma construção linguística que coloca a raiva como identidade. Sou raiva. Quando diz, estou sentindo raiva, está usando uma construção que preserva a distinção entre quem sente e o que está sendo sentido. Isso não é apenas semântica. A linguagem que usamos para descrever os estados emocionais molda a relação que temos com eles. Você não é seus estados emocionais, você os experiencia. Isso significa que há algo em você que precede e transcende qualquer estado específico. O observador que nota a raiva não é a raiva. O que percebe a tristeza não é a tristeza. Esse observador, quando desenvolvido, cria uma perspectiva a partir da qual é possível estar com um estado difícil sem ser completamente consumido por ele. Os budistas chamam isso de mente de testemunha. Os estoicos chamavam de hegemonikon, a faculdade diretora. Jung chamava de ego observador em relação ao self. Vocabulários diferentes para a mesma capacidade, a de estar presente com o que é, sem precisar que seja diferente. Uma vez estabelecida essa perspectiva de observador, o que acontece na maioria dos casos é que o estado emocional começa a se transformar por si mesmo. Não porque você o forçou a mudar, porque você parou de alimentá-lo com resistência ou com narrativa, e ele pode agora completar seu ciclo natural. Frequentemente, o estado que estava presente revela outro por baixo. A raiva pode revelar medo. O medo pode revelar tristeza. A tristeza pode revelar uma perda que nunca foi plenamente reconhecida. Cada camada que é vista e permitida completa seu ciclo e se dissipa. Isso pode parecer gradual e pequeno, e frequentemente é no início. Mas o acúmulo de padrões emocionais que foram vistos, permitidos e completados, em vez de suprimidos e perpetuados, produz ao longo do tempo uma mudança na qualidade de base do estado interno, que é, na minha experiência e na de todos os praticantes que respeito, uma das transformações mais concretas e verificáveis que o trabalho de autoconhecimento pode produzir. Não porque adicionou algo, porque removeu o que impedia que o que já estava presente pudesse se expressar de forma mais limpa. Quero agora ir para o que considero a parte mais concreta e mais negligenciada desse trabalho. O que fazer no momento em que o padrão está ativo? Porque falar sobre regulação emocional de forma abstrata é relativamente fácil. Aplicá-la no momento em que algo te ativou de verdade é onde a maioria das pessoas percebe que o conhecimento teórico e a capacidade prática são coisas muito diferentes. Há uma sequência que, praticada com regularidade, desenvolve gradualmente essa capacidade. Não como protocolo rígido, mas como orientação que vai se tornando cada vez mais automática quanto mais é praticada. O primeiro passo é simplesmente notar, não o conteúdo da situação, não quem fez o quê, não o que deveria ter acontecido. Notar o estado. Onde isso está no corpo? Qual é a sensação física? É calor no peito? Pressão na garganta? Tensão nos ombros? Peso no estômago? Localizar no corpo antes de qualquer análise. Isso tem uma função específica. O corpo é mais honesto do que a mente narrativa. A mente pode construir justificativas sofisticadas para qualquer coisa. O corpo registra o que está acontecendo de fato. O segundo passo
é nomear sem julgar. Não é raiva porque a pessoa fez algo errado. É raiva. Só isso. A avaliação de quem errou, se alguém errou, o que deveria ter sido diferente, tudo isso pode vir depois. Por agora, apenas o nome limpo da emoção, sem a narrativa que explica por que ela está justificada. Isso parece pequeno. Na prática, é muito difícil. Porque a mente quer construir a história. A história valida o estado. E o estado validado pela história tende a se perpetuar. Nomear sem julgar quebra esse ciclo precisamente porque recusa a emoção, o combustível da narrativa. O terceiro passo é o que mencionei antes, a separação deliberada entre quem sente e o que está sendo sentido. Não estou sendo consumido por isso, estou passando por isso. A diferença entre ser uma tempestade e estar dentro de uma tempestade, essa separação não precisa ser grande para ser eficaz. Mesmo uma fração de perspectiva é suficiente para criar o espaço onde uma resposta diferente se torna possível. O quarto passo é simplesmente permitir, sem resistir, sem analisar excessivamente. Apenas estar presente com o que está presente, respirando de forma regular, deixando o ciclo se completar. Isso pode levar 90 segundos, pode levar mais, especialmente quando há camadas ou quando o padrão é muito arraigado. Mas a direção é sempre a mesma. Em vez de fugir do que é desconfortável, estar presente com ele de uma forma que não o amplifica. Epicteto descreveu algo próximo a isso quando ensinava a distinção entre a impressão inicial, o que hoje chamaríamos de ativação emocional automática, e o julgamento que fazemos sobre essa impressão. A impressão inicial, dizia ele, não está sob nosso controle. O que fazemos com ela está. Essa distinção, praticada ao longo do tempo, desenvolve o que os estoicos chamavam de apatheia, que não é indiferença, mas sim liberdade de ser controlado pelas circunstâncias externas. A capacidade de sentir completamente, sem ser dirigido pelo que se sente. Há também uma dimensão desse trabalho que acontece retrospectivamente, não apenas no momento da ativação, e que considero igualmente importante. Reservar periodicamente um momento de silêncio para verificar o que está sendo carregado que ainda não foi processado. Não como análise ansiosa, como inventário honesto. O que me incomodou hoje que eu engoli sem perceber? O que aconteceu na semana passada que ainda está ocupando espaço mental sem que eu tenha feito algo consciente com isso? Existe alguma tensão em alguma relação que eu estou evitando nomear? Essas perguntas, feitas com curiosidade em vez de julgamento, frequentemente revelam o que estava operando de forma invisível. E o que é visto, mesmo que não seja imediatamente resolvido, começa a perder a força que tem precisamente por estar no escuro. O trabalho com a sombra, como Jung o descreveu, não é um projeto que você completa, é uma prática que você sustenta. Porque a psique é dinâmica, a vida continua produzindo experiências que precisam ser processadas, e a capacidade de processar com mais agilidade e menos acúmulo é algo que se desenvolve com uso, como qualquer outra capacidade. O que muda ao longo do tempo não é que você deixa de ter reações difíceis, é que o espaço entre a ativação e a resposta fica progressivamente mais amplo. O retorno ao equilíbrio depois de uma perturbação fica progressivamente mais rápido, e a quantidade de energia que estava sendo usada para manter padrões no escuro fica progressivamente disponível para outras coisas. Não é glamuroso, não é um despertar. É mais parecido com manutenção regular de algo que, quando negligenciado, acumula
e eventualmente quebra, e quando cuidado com consistência, funciona com uma eficiência que transforma a qualidade de base da experiência cotidiana. Há uma última coisa que quero dizer sobre isso, porque ela raramente é dita com honestidade suficiente. Esse trabalho não é agradável no sentido de ser confortável. Sentar conscientemente com emoções que você passou anos evitando não é relaxante. É, frequentemente, exatamente o oposto. Mas existe uma diferença entre o desconforto do enfrentamento honesto e o sofrimento da supressão crônica. O primeiro é temporário e produtivo. O segundo é permanente e corrosivo. E quando você atravessa o desconforto do enfrentamento, o que frequentemente emerge do outro lado não é apenas alívio. É uma qualidade de presença que estava bloqueada enquanto a energia estava sendo usada para manter o padrão no escuro. Essa presença não precisa ser conquistada. Está lá quando o que a encobria é removido. Esse é o trabalho, simples de descrever, exigente de sustentar, mas ao alcance de qualquer pessoa disposta a sentar honestamente consigo mesma.